fazer uma abertura e depois a gente abre para as perguntas. E aí, sempre quando for perguntar, falar o nome e o veículo. O presidente pode começar. Bem, primeiro, bom dia a todos os companheiros e companheiras da imprensa que estão presentes nessa entrevista coletiva. Nós estamos a 41 dias das eleições e eu penso que todos vocês que acompanham direto ou indiretamente o processo político eleitoral brasileiro sabem que nós estamos vivendo uma situação um pouco anômala em se tratando de um país democrático, porque há muita fake news espalhada diariamente na tentativa de conturbar as boas intenções e a cabeça de milhões e milhões de brasileiros. Como vocês representam a imprensa internacional, e a imprensa internacional tem muita curiosidade pelo que está acontecendo no Brasil, eu queria que vocês soubessem que o Brasil de 2023, ele estará, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista social, pior do que o Brasil que nós pegamos em 2003. Mais grave ainda é que o Brasil, nesse instante, vive um momento de confusão nas instituições brasileiras, porque o presidente faz questão de não respeitar as instituições que foram criadas para fortalecer o processo democrático brasileiro. Ao mesmo tempo, o nosso país, que sempre foi um país que não teve contencioso com nenhum país do mundo. O último contencioso nosso foi na Guerra do Paraguai, e já faz um século e meio. Ou seja, esse país está como se fosse um paria da sociedade, porque ninguém quer conversar com o nosso governo e o nosso governo não quer conversar com ninguém. Ele não viaja para nenhum lugar e também nenhum governante quer viajar para o Brasil. Significa que quem ganhar as eleições em 2023 vai ter uma tarefa imensa e uma tarefa nobre de recuperar as relações internacionais que o Brasil já teve, porque o Brasil, em algum momento, foi protagonista internacional durante praticamente todo o período do governo do PT. E para nós foi muito importante esse protagonismo internacional, porque a gente estabeleceu uma relação democrática, uma relação proveitosa, virtuosa, uma relação ativa e ativa, como diz o Celso Amorim, sabe, desde o Chile, passando pelos Estados Unidos, indo até a China, passando pela Índia, pela Rússia, pela União Europeia. O Brasil, na verdade, manteve uma relação considerada excepcional e o Brasil passou a ser um país tratado com muito respeito. Ou seja, nós não só éramos convidados para participar de todas as reuniões do G8, como nós participamos ativamente da construção do G20 e participamos na tentativa de encontrar saída para a famosa crise do subprime e depois a crise da quebra do Lehman Brothers. Ou seja, tudo isso acabou, desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. E nós, então, estamos num processo eleitoral em que nós precisamos recuperar coisas extremamente importantes nesse país. Não apenas coisas importantes para o Brasil, como a necessidade de reindustrialização do país, como a necessidade da criação de empregos, como a necessidade de distribuição de renda, como fortalecer as nossas relações internacionais, inclusive para que a gente possa discutir a questão do clima no planeta Terra com mais senioridade, com mais respeitabilidade e com mais força, porque o Brasil é um país que precisa ser levado em conta não só pela sua população, não só pela sua extensão territorial,
mas pelo que o Brasil representa do ponto de vista de reserva florestal, pelo que o Brasil representa do ponto de vista da riqueza da sua biodiversidade, pelo que o Brasil representa do ponto de vista da sua costa marítima e da quantidade de água doce que nós temos. Portanto, o Brasil tem potencial extraordinário de voltar a ser protagonista internacional, discutindo em igualdade de condições com todos os outros países do mundo, para que a gente possa, inclusive, discutir uma nova governança mundial. É preciso que a gente saiba que tudo que foi criado em 1948, ou seja, depois da criação das Nações Unidas, é preciso que haja uma certa renovação, é preciso que haja outras instituições que hajam diferente do FMI, é preciso que haja mais países participando do Conselho de Segurança, é preciso que haja uma nova geopolítica mundial para que a gente possa discutir essa questão climática. E sobre a questão do clima, o que me preocupa muito é que em todos os encontros internacionais que você participa, tem discussões maravilhosas, a gente aprova coisas maravilhosas, mas depois que a gente aprova, volta para ser aprovado dentro do Estado Nacional. Portanto, tem que ser aprovado no Congresso americano, no Congresso chinês, no Congresso brasileiro, no Congresso do Paraguai, no Congresso da Alemanha. E, normalmente, quando o interesse é do Estado Nacional, a coisa internacional não funciona. Então, é preciso que a gente tenha uma nova discussão sobre essa questão climática. É preciso que a gente tenha uma nova discussão sobre uma nova governança mundial, porque, sobretudo na questão do clima, é preciso que a gente decida a nível internacional e que essa decisão valha para todos os países do planeta Terra. Senão, a gente vai continuar decidindo e as coisas vão continuar acontecendo. A gente vai continuar decidindo e o desmatamento continua aumentando, a poluição continua aumentando. Ou seja, e nós então precisamos tomar uma atitude. É com esse ímpeto que nós estamos nos preparando para ganhar uma eleição e estamos nos preparando para governar o país, se assim o povo brasileiro permitir, para que a gente possa fazer algo novo, algo inusitado, algo que começa até algo que começa por discussões contra a desigualdade existente no planeta Terra, porque a gente não pode mais permitir, sabe, que 900 milhões de pessoas passem fome todo dia. Da mesma forma que a gente não pode mais permitir que alguns irresponsáveis continuem não só um processo de desmatamento, onde não deveria ser desmatado, como continue a emitir gás de efeito estufa, aonde não deveria ser emitido. Portanto, a tecnologia já deu passos importantes, já deu orientações importantes, e é com essa vontade de fazer um novo governo no Brasil e fazer uma nova governança mundial que nós estamos nessa disputa. Eu sei que vocês têm acompanhado o que acontece aqui no Brasil, e eu queria, ao passar a palavra a vocês, outra vez me solidarizar com a família do Dom Felipe e do Bruno, que foram vítimas de uma chacina, de uma barbaridade que já não deveria mais existir no Brasil. É por isso que eu tenho dito que a questão da Amazônia será cuidada com muito carinho, não apenas pelo Brasil. Nós temos que envolver nessa discussão todos os países amazônicos, todos. Nós temos que envolver Venezuela, temos que envolver Colômbia, temos que envolver o Peru, temos que envolver o Equador, temos que envolver inclusive a Bolívia, que está muito próximo de nós aqui, para que a gente tenhamos uma atitude coletiva na preservação das nossas florestas e da nossa biodiversidade. Isso para nós é muito importante. E aqui no Brasil eu tenho dito para as pessoas que definitivamente vamos acabar com qualquer possibilidade de garimpo ilegal. Isso tem que passar não apenas a ser uma lei,
mas quase que uma profissão de fé. Nós não precisamos derrubar uma única árvore para plantar mais soja. Não precisamos derrubar uma única árvore para plantar mais milho. Não precisamos derrubar uma única árvore para plantar cana-de-açúcar ou para criar gado. O que nós precisamos ter em conta que, possivelmente, se nós soubermos trabalhar e o mundo estiver disposto a colaborar, a manutenção de uma árvore em pé na Amazônia talvez valha mais do que qualquer outro investimento que se queira fazer. E daí entra o papel, sabe, associativo de uma coisa que nós queremos fazer. O Brasil, efetivamente, é soberano sobre o território da Amazônia. Isso é importante ficar claro. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil não pode ser ignorante e não permitir que a ciência possa, junto com o Brasil, sabe, explorar todo o potencial da nossa biodiversidade para saber o que a gente pode produzir, seja na indústria de comércio, seja na indústria de fármaco, para que a gente possa gerar possibilidade de melhoria de vida e emprego para praticamente 28 milhões de pessoas que moram na região amazônica. Então eu posso, e quero terminar dizendo para vocês, que pode estar certo, como vocês são todos jovens, como vocês todos vão viver muito tempo, vocês vão ver o Brasil cuidar da questão do clima como jamais cuidou em outro momento, porque nós queremos ser responsáveis não apenas conosco mesmo, mas queremos ser responsáveis com a manutenção do clima no mundo inteiro. Dito isso, eu me coloco à disposição de vocês. Aqui do meu lado está o companheiro Celso Amorim, que foi, durante 8 anos, meu ministro das Relações Exteriores. Está o companheiro Luiz Mercadante, que é presidente da Fundação Perseu Abramo e coordenador de programa de governo. Tá? Você não vai levantar a mão para mim, você vai levantar a mão para o coordenador ali, que vai dar a palavra para vocês falarem. Bom dia. A gente começa com o Tom Phillips, do Guardian. Faz a primeira pergunta e a gente vai vendo os outros e vamos distribuindo as perguntas. Alô, bom dia. Bom dia, presidente. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo hoje. Vou falar em português mesmo, então acho que dá para entender. Como o senhor acaba de dizer, perdemos um colega muito querido, um colega meu e amigo nesses últimos dias aqui na Amazônia, o Tom Phillips. E primeiro queria perguntar um pouco sobre qual é a visão que o senhor tem sobre esse assassinato e o assassinato do brasileiro Bruno Pereira. O que esse crime nos diz sobre o Brasil de 2022? E segundo, quais são as medidas concretas que o senhor, como presidente, tomará para combater essa onda de ataques contra os povos indígenas no Brasil e para combater essa explosão de desmatamento que temos visto nos últimos anos? Obrigado. Olha, tem uma coisa que a gente tem que fazer imediatamente, que é recuperar todas as coisas que nós tínhamos criado para combater o desmatamento na Amazônia. Inclusive recuperar o IBAMA, sabe, que foi desmontado, não só enfraquecido, mas que deixou de participar. Ou seja, nós tínhamos, sabe, fiscalização que começou entre 2004, 2005, 2006, depois foi aperfeiçoado no governo Dilma, que tudo isso foi desmontado. A segunda coisa que nós queremos, eu já disse publicamente, que é uma coisa que nós vamos fazer, é que nós vamos criar um Ministério dos Povos Originários. É preciso que a gente saiba de uma vez por todas que os nossos indígenas já têm maioridade e que eles vão cuidar da Amazônia, vão cuidar com muito mais força se eles tiverem autoridade nas suas mãos para cuidar disso. A gente vai transformar a luta contra o desmatamento, contra as queimadas, numa coisa muito séria nesse país. Primeiro porque cada terra que é queimada, ela tem dono, ela tem endereço, ela tem identidade. Então nós precisamos envolver, não é ficar brigando o governo federal com
com o IBAMA, não é ficar brigando o governo federal com outro órgão federal. É preciso que a gente responsabilize os nossos amigos prefeitos para construir uma política contra o desmatamento, pela preservação, sabe, do clima, com os prefeitos, que são eles que estão na cidade, que são eles que sabem de quem são as terras, eles que conhecem os donos da propriedade. É plenamente possível. Eu só não quero utilizar desmatamento zero, porque eu não quero beirar aqui a perfeição. Mas é plenamente possível você fazer uma luta muito dura contra o desmatamento, contra as queimadas nesse país, envolvendo os nossos prefeitos em cada cidade, envolvendo os nossos movimentos sindicais, envolvendo as nossas igrejas, envolvendo o Ministério Público. Ou seja, não é tarefa, sabe, de uma pessoa, é tarefa do país. Se a gente quiser ser respeitado no mundo inteiro. E, sinceramente, a gente vai ter que reforçar a Polícia Federal para que ela esteja presente. A gente vai ter que reforçar, sabe, as nossas fronteiras, porque as nossas fronteiras são quase 16 mil quilômetros de fronteira seca, sabe, quase todas sem nenhuma proteção. É preciso que a gente cuide de proteger as nossas fronteiras para evitar muitas coisas, desde o tráfico de droga ao tráfico de armas, sabe, que os bandidos transitam livremente pelas fronteiras brasileiras com todos os países da América do Sul. Bom, e, ao mesmo tempo, o Estado tem que fortalecer os Estados, sabe, para que os Estados também passem a ser fiscalizador. Porque é engraçado, quando há uma queimada, a televisão mostra, mas não tem responsável. Aquela terra não tem dono, porque poderia aparecer na televisão. Essa terra que foi queimada é de fulano de tal. O proprietário não aparece. Como se a gente, sabe, não soubesse que aquela terra tem dono. Aquela terra ou é propriedade privada, ou ela é reserva, portanto, da responsabilidade do Estado, ou ela é por conta do município, e a gente vai ter que cuidar disso. O que eu posso dizer para vocês é que nós vamos voltar, sabe, a governar esse país, colocando essa questão do clima como prioridade zero. Ou seja, não vai ter meio termo, a gente vai levar muito a sério, porque nós queremos assumir compromissos internacionais, nós queremos construir compromissos internacionais e, portanto, essas parcerias que nós queremos construir para preservar o clima é muito sério e muito importante. E, portanto, se a gente tiver muito cuidado, a gente vai evitar que se repita o que aconteceu com o Dom e com o Bruno. Pede para a pessoa falar mais alta, Zé. Agência Xinhua da China. A pergunta vai ser em inglês, presidente. Só aguarda um momentinho para colocar o fone. Ligar o som. Estou te ouvindo. Pode fazer a pergunta. Ask your question. Good morning, Mr. President. So my question will be A about minha the pergunta vai economics. ser sobre a economia. Would you please O to senhor poderia nos falar, specify a little bit especificar um pouco mais about your economic policy sobre a sua futura política econômica, to drive Brazil's sustainable growth? levar o Brasil para um desenvolvimento sustentável And how would you like e to como você gostaria carry out realizar the reindustrialization policy a política de reindustrialização no Brasil. under current scenarios of high inflation, E isso sob um cenário de alta inflação, high salary rates, taxas de juros altíssimas high rate of non-formal employment, e uma alta taxa de emprego informal and global supply shocks? e os choques globais econômicos que também podem afetar o país. Thank you very much. Muito obrigado, senhor presidente. Poderia levantar a mão a jornalista que fez a pergunta? Aí. Porque senão eu vou responder sem saber quem fez a pergunta. Eu até gostaria que daqui para frente quem fosse responder levantasse a mão, porque às vezes a gente pensa que está na direita e está na esquerda, depois está na esquerda, está na direita. Como não tem centro, o centro só está os câmaras.
Olha, primeiro, para mim, não é novidade pegar o Brasil com inflação alta. Nós já pegamos uma vez com 12%. Para mim, não é nenhuma novidade pegar o Brasil com juros altos, porque quando eu tomei posse em 2003, o juro estava 24%. E para mim não é nenhuma novidade pegar o Brasil com alta taxa de desemprego, porque quando eu peguei em 2003, o Brasil tinha 12 milhões de desempregados. Então, para mim, não existe novidade em pegar o país na situação que ele está hoje. Eu já peguei uma vez. O que acontece é que hoje o Brasil está mais desindustrializado do que estava em 2003. O que acontece é que hoje o Brasil tem menos oferta de emprego do que era possível ter em 2003. Ora, o que é que nós pretendemos fazer? Primeiro, nós vamos ter que fazer um trabalho imenso e muito duro, de muita seriedade, para trazer a taxa de juros para um número considerado razoável pela sociedade brasileira. Segundo, a gente vai trabalhar para trazer a inflação para um patamar que seja razoável. Quando nós pegamos a 12, nós trouxemos ela para uma meta de 4,5%, e que perdurou praticamente durante um bom tempo do nosso governo. Terceiro, a gente vai gerar muito emprego. Veja, nós temos várias formas de gerar muito emprego. Eu queria dizer para vocês que o Brasil precisa de 3 coisas que eu diria são palavras que, na minha experiência de governo, são quase mágicas. O país precisa de um governo que tenha credibilidade. Esse governo, tendo credibilidade, ele gera estabilidade. Tendo credibilidade e gerando estabilidade, esse governo tem uma terceira palavra que é previsibilidade. As pessoas precisam saber o que vai acontecer no país à luz do dia. Para isso, o Estado brasileiro vai ter que fazer um grande investimento em obras públicas. E o Estado precisa ser o indutor desse investimento para que ele motive a iniciativa privada a acreditar que o governo está falando sério. Porque se o governo falar e não acontecer, nenhum empresário vai fazer investimento. Então, o pontapé inicial tem que ser dado pelo governo. Nós temos milhares de obras que estão paralisadas, porque nesse país, lamentavelmente, quando um governo sai e entra outro, esse outro que entra deixa as obras daquele governo paralisado e vai tentar fazer outras obras. Nós temos muitas coisas do PAC 1 e do PAC 2 que foram pensadas, que foram construídas, que foram projetadas e que foram começadas a serem trabalhadas, que foram paralisadas. Obviamente que nós vamos começar por aí, fazendo um levantamento de como está a situação dessas obras e vamos começar a recuperar essas obras para que a gente possa gerar empregos. Outra coisa que eu já disse publicamente, eu pretendo, na primeira semana de janeiro, fazer uma reunião com os 27 governadores de estado para fazer um levantamento com eles de quais as obras de infraestrutura mais importantes em cada estado, porque nós precisamos fazer 2 coisas. Primeiro, repactuar o pacto federativo, estabelecer uma relação civilizada com os governadores. E os governadores não são inimigos porque são de outro partido político, porque um governo, um chefe de Estado, quando ele quer conversar com o governo, ele tem que conversar com o povo e não com o governo. Ou seja, então, para mim, não importa de que partido seja o governador. O que importa é que, se ele ganhou as eleições, ele representa aquele povo e, portanto, nós vamos pactuar com ele. As obras que precisam ser feitas de maior importância nos 27 estados da federação. Depois nós vamos recuperar a capacidade de investimento do BNDES, porque o BNDES pode colocar dinheiro para ser indutor de muitas obras que precisam ser feitas nesse país. Depois o Banco do Brasil vai voltar a fazer investimentos, depois a Caixa Econômica vai voltar a fazer investimento, e nós vamos ter uma coisa muito importante, é que nós vamos colocar o Brasil para viajar o mundo, para mostrar ao mundo o que a gente quer fazer no Brasil, para que, com essa credibilidade, a gente convença investidores estrangeiros a confiar no Brasil
para fazer investimentos novos e não para comprar empresas públicas. Porque vocês sabem que nós não vamos privatizar empresas. O que nós vamos fazer é quem quiser fazer investimento no Brasil, venha fazer investimento em algo novo, criar algo novo, e para isso é que nós queremos viajar para convidarmos investidores estrangeiros a vir investir no Brasil. E vocês sabem que o investidor estrangeiro não vem investir num país por causa dos olhos do presidente. Ele vem investir no país quando a proposta de investimento oferece para eles possibilidade de ganho e, ao mesmo tempo, uma coisa que nós precisamos oferecer é mercado. Se não tiver mercado consumidor para o produto que vai ser fabricado, para o produto que a nova empresa vai produzir, nenhum empresário quer fazer investimento. Então, esses são os cuidados que nós vamos ter para não só motivar o empresário brasileiro a fazer investimento, para fazer o governo ser o indutor desse investimento, como nós vamos ter uma batalha a nível internacional para convencer muitos investidores que querem ganhar dinheiro, vir ganhar dinheiro no Brasil, investindo em coisas que possam gerar mais empregos e mais divisa para o nosso país. É dessa forma que nós queremos trabalhar. E eu digo isso porque nós já fizemos uma vez e vamos fazer outra vez. Nós já fizemos. Vocês sabem que quando nós ganhamos as eleições em 2003, aqui na teoria econômica, muita gente achava que o Brasil estava quebrado. Muita gente dizia que o Brasil não tinha jeito. Muita gente dizia que pobre Lula ganhou um país que ele não vai poder governar. E como eu acho que a seriedade de um presidente, a credibilidade que ele construir junto à sociedade, aos empresários, é que vai permitir que as coisas comecem a acontecer de forma positiva. E nós conseguimos mostrar isso. Nós conseguimos pegar um país quebrado e entregar um país crescendo a 7,5% ao ano. Nós conseguimos entregar um país crescendo no comércio varejista quase 13% ao ano. E nós conseguimos entregar, sabe, depois, antes do golpe, um país com 4,5% de desemprego, o menor desemprego que já teve na história do país. Obviamente que nós vamos trabalhar muito com o movimento sindical, com os empresários, para que a gente restabeleça uma outra relação capital e trabalho, no sentido da gente discutir esse mundo dos aplicativos, como é que vai ficar, para que a gente possa dar legalidade e direito aos trabalhadores que trabalham no aplicativo. E tudo isso será feito da mesma forma que nós fizemos uma vez, sentado numa mesa de negociação, conversando com todo mundo. Eu vou recriar imediatamente o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um conselho que participa empresários, participa pequenos, médios, grandes, participa indígena, participa pastor da igreja evangélica, padre da igreja católica, participa todo mundo representando os interesses do povo brasileiro, para que esse conselho ajude o governo brasileiro a recuperar a economia brasileira. E, além disso, nós vamos voltar a fazer uma coisa que eu fiz e que acho que o Brasil se ressente dessa, que é a recriação das conferências nacionais para definir as políticas públicas para o país. Ou seja, todos os setores da sociedade, nós iremos promover as conferências nacionais. As pessoas fazem conferências no município, dos municípios tiram delegados para o Estado, do delegado tiram o delegado para a nacional, e assim nós vamos definir todas as nossas políticas públicas para que a gente possa, com o mesmo sucesso que tivemos no primeiro mandato, a gente voltar a fazer a mais importante política de inclusão social que esse país já teve. Porque a palavra-chave, nesse momento, é inclusão social. Ou seja, todo e qualquer investimento do Estado tem que passar pela ideia da inclusão social. Nós temos um compromisso enorme, sabe, de acabar com a fome de 33 milhões de pessoas que estão passando fome no Brasil. Vocês estão vendo a quantidade de gente dormindo nas calçadas, dormindo nas ruas, dormindo nas sarjetas. Além desses que estão com fome crônica, você tem mais 105 milhões de pessoas
que estão comendo menos calorias de proteínas do que deveriam comer. E isso é muito grave, porque o Brasil é o terceiro produtor de alimento do mundo, porque o Brasil é o primeiro produtor de proteína animal do planeta Terra e que, portanto, não tem sentido nesse país tão produtor de alimentos as pessoas estarem passando fome. Então, é assim que nós vamos tentar, para a companheira que fez a pergunta, resolver o problema da nossa economia. Você pode estar certo que eu sei o tamanho do problema, tenho noção do tamanho do problema, estou fazendo física todo dia de manhã para estar preparado para carregar esse peso e tentar diminuí-lo. Próxima pergunta, a gente está anotando aqui quem está pedindo aqui com o pessoal, do César do Asahi Shimbun, do Japão. Bom dia, meu nome é César, eu sou do jornal japonês Asahi Shimbun. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque o senhor... Dá para ouvir? O senhor... Eu estou ouvindo... Tá. Eu sei, mas eu estou ouvindo mal. Tá. Esse microfone está bom, Stuka? Tá. Meu nome é César, eu sou do jornal japonês Asahi Shimbun. Eu gostaria de fazer uma pergunta, como o senhor, nas suas palavras iniciais, o senhor falou que a gente está vivendo um momento atípico, né? E em relação a essa atipicidade desse momento, uma das coisas que tem acontecido, que a gente tem notado na mídia nacional, de uma possível ruptura da democracia, no caso do presidente Bolsonaro não aceitar a sua derrota nas eleições. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor realmente avalia isso como um risco, ou seja, que nesses 30 anos de redemocratização do país, que o senhor se o senhor já havia experimentado uma situação tão tensa como essa. Porque depois dessa caixa de som funcionar, fica melhor para a gente ouvir, porque tem reverberação do som. Tá? Olha, ele desafia as Forças Armadas quando ele diz que as Forças Armadas é dele, quando as Forças Armadas é da sociedade brasileira, e as Forças Armadas têm uma função nobre estabelecida na Constituição, que é defender o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos, além de tomar conta da nossa fronteira aérea, terrestre, marítima. Ele brinca quando ele ofende o Poder Judiciário, a Suprema Corte, a Justiça Eleitoral. Ele prende, ele machuca a democracia quando ele ofende qualquer organismo que nós criamos para consolidar a democracia. Sobretudo na questão ambiental, ele trata com muito de respeito tudo aquilo que foi feito com muito custo pela sociedade brasileira e que, portanto, eu tenho dito publicamente que só tem sentido essa campanha nossa se essa campanha nossa significar o ódio, perder para o amor, a fraternidade ganhar, da radicalidade dele, a solidariedade ganhar. Porque é um presidente que não chorou uma única lágrima por 680 mil vítimas do Covid. Ele nunca se preocupou em fazer uma visita às crianças que ficaram órfãos porque perdeu pai e mãe. Ou seja, tudo para ele é tratado como se não tivesse importância, é tratado como se fosse uma brincadeira. E eu acho que nós precisamos valorizar o processo democrático. Daí porque aquele documento assinado, pelos professores e pelos estudantes e pelos advogados do Brasil inteiro e pelos empresários, aquela carta que foi lançada no Largo São Francisco foi uma carta muito importante. Ela foi importante porque ela não foi de partido. Ela foi importante porque ela não foi de sindicato. Ela é importante porque ela foi, além de tudo isso, uma carta da sociedade brasileira que está incomodada. É muito importante as pessoas perceberem que o Brasil é um país muito importante para o mundo. O Brasil é importante para a América do Sul. O Brasil é importante para a América Latina.
O Brasil é importante para a União Europeia. O Brasil é importante na sua relação com os Estados Unidos. O Brasil é importante na sua relação com a China. Nós não somos um país qualquer. Nós somos um país muito importante no cenário geográfico mundial e que, portanto, a democracia para nós, ela tem que ser muito levada a sério e muito respeitada. É por isso que o presidente atual fica incomodado, fica dizendo que só Deus tira ele da presidência, sabe? Ele não precisa ficar preocupado que quem vai tirar ele da presidência será o povo brasileiro no dia 2 de outubro. Sabe, quem deveria questionar era o PT, porque a última eleição foi baseada na maior fake news que nós já vimos na história do país. A gente não tinha esse hábito, a gente não tinha essa coisa na política brasileira. E, de repente, ele trouxe a experiência do Trump para dentro do Brasil, com a assessoria do Trump, e ganhou umas eleições. E, mesmo assim, ele resolve criticar o modelo eleitoral e a urna que deu vitória para ele. Eu acho que aconteceu uma coisa muito importante também, que foi a posse do presidente do TSE, do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que foi uma força muito viva, mostrando pela sociedade brasileira de que o povo está cansado de autoritarismo. O povo quer democracia de verdade. O povo quer democracia na urna e o povo quer democracia no exercício do poder, coisa que nós soubemos e sabemos fazer muito bem. A Simone Iglesias, da Bloomberg, depois o Hassan. Bom dia, presidente. Estou aqui. Só fazer uma pergunta. Quando faz a pergunta de hoje, não está saindo. Bom dia, presidente. Estou aqui à sua direita. Aqui, presidente. Aqui? À sua direita. Tudo bom? Bom dia. O senhor tem falado em manter o Auxílio Brasil permanente, o ex-Bolsa Família, em R$ 600. Ele custa 150 bilhões ano. Eu queria saber qual será a fórmula para que isso seja cumprido a partir de uma eventual eleição sua, sem comprometer a responsabilidade fiscal que o senhor fala e lembra do seu governo e que o senhor foi bem responsável fiscalmente. Junto a isso, a gente está hoje com 13,75% de taxa de juro. Houve uma série de aumentos, 12 aumentos consecutivos da Selic aí para tentar conter a inflação. O que o senhor acha dessa política do Banco Central? Hoje ele é autônomo, isso seria mantido? Isso passará por uma conversa com o presidente Roberto Campos Neto? Obrigada. Olha, a primeira coisa que eu queria dizer para você é que o Banco Central, sabe, ele sempre foi muito independente. Eu fui presidente 8 anos, o Meirelles foi presidente do Banco Central, e o Banco Central teve muita independência. Bem, acontece que a decisão e a função que se dá ao Banco Central não pode ser apenas um instrumento de aumentar a taxa de juros para tentar conter a inflação. Ora, isso é muito bonito quando a gente tem inflação de demanda. Mas quando você não tem inflação de demanda, você não precisa utilizar aumento de juros para poder reduzir a inflação. Até outro dia, metade da inflação deste país era causada pelos preços administrados pelo governo. Era causado pelo diesel, pela gasolina e pela energia elétrica. O governo fez todo um esforço, sabe, brigando com o governador do estado para reduzir, e ele agora resolveu fazer o que poderia ter sido feito há 6 meses atrás, reduzir os preços dos combustíveis para não permitir que a inflação chegasse ao nível que chegou. Então, veja, nós vamos cuidar dos preços administrados e vamos cuidar de aumentar a capacidade produtiva de alimento desse país para que a gente não tenha aumento de inflação por conta dos preços alimentícios. É muito, muito complicado uma pessoa,
sabe, comprar feijão, e comprar arroz, e comprar qualquer produto no supermercado, e ele está remarcado quase toda semana. É preciso que a gente dê uma parada nisso. A segunda coisa que nós vamos fazer com muita, sabe, é garantir que as pessoas recebam o Bolsa Família. A palavra seriedade, a palavra credibilidade, a palavra responsabilidade fiscal, eu às vezes fico preocupado porque não tem ninguém nesse mundo que tenha demonstrado mais responsabilidade fiscal do que nós mostramos quando nós governamos esse país. Você sabe que quando nós chegamos na presidência em 2003, a inflação era 12%. Você sabe que a dívida externa brasileira, o Brasil devia para o FMI 30 e poucos bilhões de dólares. Você sabia que o Brasil não tinha dinheiro para pagar as suas importações. A dívida interna era de 60,5%, a dívida pública interna. Nós reduzimos ela para 39%. Ou seja, significa, e veja que engraçado, o Brasil foi o único país do G20 que fez superávit primário durante todos os mandatos meu e da Dilma. O único país do mundo. Nenhum país do G20 fez o que nós fizemos na questão da responsabilidade fiscal. Então nós vamos ser responsáveis, mas nós vamos cuidar de fazer com que o Bolsa Família, e obviamente que ele não precisa ser feito numa totalidade, tá? Porque é preciso que a gente recadastre as pessoas, é preciso que a gente repactue as condicionantes para que a gente possa garantir o Bolsa Família. Eu tive o prazer de criar o Bolsa Família e tive o prazer de ver muita gente se afastando do Bolsa Família quando arrumava emprego. Na hora que a economia começa a melhorar, na hora que as pessoas começam a trabalhar, espontaneamente as pessoas se afastam do Bolsa Família. Há muita seriedade no comportamento do povo brasileiro. O que nós queremos é restabelecer as condicionantes, sabe? Não é um Auxílio Brasil que vai para qualquer um, não. As condicionantes vai ser preferencialmente para as mulheres, as crianças vão ter que estar na escola, as crianças vão ter que tomar vacina, a mulher gestante vai ter que fazer o exame e o cartão será no nome da mulher para que a gente tenha certeza, sabe, de que ela vai cuidar dos filhos. E a gente vai colocar num crescendo. A gente vai colocar num crescendo porque nós queremos garantir que as pessoas nesse país não passem mais fome. Sobretudo uma mãe, que muitas vezes é solo para cuidar da família. Aliás, mais da metade delas hoje são mães solos que cuidam da família e nós temos que ter responsabilidade com ela. E a certeza de que o dinheiro vai exatamente para a finalidade para a qual ele será criado. E nós vamos ter que criar dinheiro. Nós vamos ter que criar dinheiro. Nós vamos ter que fazer esse país voltar a crescer. Não tem coisa melhor para fazer o país ter dinheiro, crescer o orçamento, do que a gente crescer a economia. Por isso que eu acho estranho, sabe, as pessoas ficarem pensando só em contenção de gasto, em contenção de gasto, em contenção de gasto, mesmo naquilo que é investimento é tratado como gasto, como a melhor forma para você diminuir a dívida com relação ao PIB é o crescimento econômico. E nós vamos fazer isso. Esse país precisa voltar a crescer. Não é nem compromisso programático, é profissão de fé. Porque se esse país não crescer, não tem emprego. Se não tiver emprego, não tem salário. Se não tiver salário, não tem consumo. Se não tiver consumo, não tem mais emprego. Então, como é que eu vou oferecer parceria para empresários brasileiros e estrangeiros se as pessoas não têm dinheiro para consumir? Por isso é que nós criamos 22 milhões de empregos com carteira assinada. Porque a gente acreditou que o crescimento econômico era a melhor forma. Aumentar o salário mínimo é a melhor forma de você reativar a economia. Vocês estão lembrados, eu sou de uma geração em que se dizia que a gente não poderia aumentar o salário mínimo, que era inflacionário. Nós criamos uma lei que estabelecia a reposição inflacionária e, ao mesmo tempo, o trabalhador do salário mínimo recebia um aumento equivalente ao PIB dos últimos 2 anos. Isso permitiu que o salário mínimo aumentasse 74% no nosso período de governo. Mas também não é só isso, é a quantidade de outras políticas que você faz. O dinheiro para a agricultura familiar,
o dinheiro da merenda escolar, o dinheiro que a gente fazia para que as pessoas pudessem produzir e vender, o PNAE, o PAA, foram dezenas de programas que foram feitos, que geraram emprego, que geraram dinamismo na economia. 1.400.000 cisternas foram feitas nesse país. O Minha Casa Minha Vida subsidiada foi o maior programa habitacional que esse país já conheceu. E se você não subsidiar, as pessoas que ganham pouco não têm como pagar uma casa. Então o Estado tem que assumir responsabilidade. Por isso é que a economia tem que crescer. A economia crescendo e a gente distribuindo um pouco desse crescimento com a sociedade, a gente vai conseguir fazer tudo o que precisa ser feito. Se eu não acreditasse nisso, eu não estava voltando para essa empreitada. Sabe? Se eu não acreditasse que é possível fazer, eu não estaria fazendo essa empreitada, porque eu preferia viver com os louros, sabe, do melhor presidente do Brasil. Mas eu acho que é possível ser melhor ainda. Eu acho que é possível fazer mais em pouco tempo. Eu volto com a experiência acumulada, com experiência, inclusive, dos nossos erros. Sabe? Eu volto com experiência acumulada, eu volto com uma vontade imensa de restabelecer não apenas o crescimento do Brasil, mas trabalhar para fazer com que a América do Sul cresça, trabalhar para fazer com que o continente africano cresça, restabelecer a relação com a África, crescer as exportações. Ô, gente, eu lembro que quando nós chegamos na presidência, o fluxo de comércio exterior do Brasil era de apenas 100 ou 100 e poucos bilhões. Os mais velhos devem se lembrar que quando nós atingimos 100 bilhões de fluxo comercial, o ministro Furlan pendurou, sabe, um container na frente do ministério, no guindaste, para mostrar. Já no governo da Dilma, a gente chegou a 482 bilhões de fluxo comercial. Sabe? Então, se a gente reativar a economia, você sabe quanto que era o fluxo comercial entre Brasil e Argentina? Apenas 7 bilhões de dólares. Quando nós deixamos o governo, era 39 bilhões de dólares. Com a América do Sul, era 15 bilhões, foi para 89 bilhões de dólares. Ou seja, significa que nós vamos ter que trabalhar para as coisas acontecerem. Elas não são de graça. Nós vamos ter que nos dedicar a debater muito com os empresários, a debater muito com outros países políticos, a debater com investidores estrangeiros, para que a gente possa fazer com que a economia brasileira dê conta do recado para tratar do seu povo. Eu só posso dizer para você uma coisa que eu aprendi com os economistas mais velhos. Nem sempre em economia você pode dizer tudo o que você vai fazer. Porque se você disser, você não faz. Aparece gente para atrapalhar. Então, você pode ficar certa que nós vamos fazer as coisas que têm que ser feitas nesse país. E eu vou repetir para você, se eu não acreditasse nisso, eu não estaria voltando. Isso. Hassan Massoud, da Al Jazeera. Está ali do lado da Obrigado. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho uma pergunta internacional e pergunta nacional. Vou começar com internacional. O mundo está enfrentando grandes desafios no estágio atual, como a guerra na Ucrânia, a tensão entre China e Taiwan, todas essas consequências, claro, também as mudanças climáticas. Notamos a ausência de posição clara do Brasil nessas grandes questões com o governo atual. Em primeiro lugar, qual é a sua posição, senhor presidente, em relação a essas questões? E como o senhor vai lidar com esses desafios se o senhor voltar ao poder? Também, como o senhor que foi um dos fundadores de BRICS, podemos ver a reativação de BRICS, por exemplo. Sobre a pergunta nacional, o que vai acontecer se, como o senhor falou daqui a pouco, se o senhor presidente atual não aceitou o resultado? Muito obrigado. Se o senhor for eleito. Olha, a primeira coisa que eu espero é que
quando eu ganhar as eleições, a guerra da Rússia e da Ucrânia já tenha terminado. Aí eu ficarei muito mais tranquilo. Se por acaso ela não tiver terminado, você pode ficar certo de uma coisa, que o Brasil fará todo o esforço que tiver ao seu alcance na conversa com outros chefes de Estado para que a gente estabeleça novamente a paz. Não interessa a ninguém, nesse momento, sabe, qualquer guerra. Ou seja, o mundo está precisando de paz. O mundo tem muito dinheiro volátil viajando os oceanos e tem pouca geração de empregos. É preciso menos investimento em guerra e mais investimento em empregos, mais investimento em política de inclusão social, mais investimento em política de combate à fome para acabar com a desigualdade no planeta. Por isso, sabe, eu não admito a continuidade da guerra da Rússia com a Ucrânia ou que haja um conflito entre China e Taiwan. Sabe, as pessoas precisam, e aí é que eu acho que tem uma coisa importante que nós precisamos fortalecer, que é as Nações Unidas. A ONU precisa ser reformulada, porque ela precisa ter mais força para evitar que esses conflitos se prolonguem. Eu digo sempre o seguinte, a ONU, ela teve força de criar o Estado de Israel, mas ela não tem força de criar o Estado palestino. A gente vive com conflito porque enfraqueceu, a geopolítica mudou. Portanto, era preciso que tivesse mais gente no Conselho de Segurança Nacional da ONU. É preciso, inclusive, acabar com o direito do veto. Sabe? Por que o Brasil não pode estar no Conselho de Segurança da ONU? Por que o México não pode estar? Por que não pode estar a África do Sul? Por que não pode estar o Egito? Por que não pode estar a Índia? Por que não pode estar a Alemanha? Por que não pode estar o Japão? Sabe, a guerra acabou em 1945. Sabe, não é possível que apenas os que participaram diretamente, os ganhadores e os perdedores, estejam lá. É preciso colocar a geopolítica do século XXI para dirigir, sabe, a ONU e, quem sabe, a gente consiga, sabe, evitar essas guerras. Porque essas guerras possivelmente seja resultado de falta de muita conversa antes, de muito debate, de muita reunião, de muita discussão. Eu te confesso, eu espero e peço a Deus que essa guerra acabe logo, porque se ela não acabar, você pode ficar certo que a gente vai tentar, junto com outros países, interferir, tanto junto ao governo da Ucrânia quanto ao governo da Rússia, para que a gente, sabe, perceba que guerra não leva a nada. A guerra só leva a destruição, e eu acho que nós não estamos precisando de destruição nesse momento do mundo. Nós estamos precisando de paz, de emprego, de trabalho, de muita educação, para que o mundo se transforme num planeta humanamente mais justo. É isso que eu penso, tanto da guerra, sabe, da Ucrânia, como essa divergência entre a China e Taiwan, que não é nova também. A outra coisa é a questão do resultado eleitoral. Eu não vejo como não aceitar o resultado eleitoral. Eu não vejo, não há experiência no Brasil. Sabe? Nós tivemos um presidente que não quis passar a faixa para o outro, que me parece que foi o presidente Figueiredo, que não quis passar a faixa para o presidente Sarney, se não falha a memória. Mas não tem problema, isso é o de menos. O que é importante é que as pessoas saibam que vai ter uma eleição, 157 milhões de brasileiros vão votar, e depois vai ter um resultado. O resultado, quem perder acata e quem ganhar acata. Quem ganhar toma posse, quem perder vai chorar. Eu sou experiente nisso, eu perdi para o Fernando Henrique Cardoso 2 vezes, perdi para o Collor 1 vez, e vocês nunca viram protestar. Eu ia para casa, sabe, lamentar a minha derrota e depois ia me preparar para ganhar. Sabe, até que um dia deu certo. Então, esse cidadão pode ficar certo que o resultado das eleições serão acatados plenamente. Nayara, do É o País. Quando o senhor...
Quando o senhor fala que o resultado das eleições vai ser acatado, está falando sobre ele ou está falando também sobre o presidente Bolsonaro? Eu estou falando sobre o presidente Bolsonaro. Porque o único que tem blefado, que tem fake news, que tem desafiado as instituições, é ele. Ele é uma cópia mal feita do Trump. Sabe, o Trump também tentou evitar aceitar o resultado. Tentaram invadir o Capitólio, sabe? E teve que ceder. E eu tenho certeza que aqui no Brasil o resultado eleitoral será acatado sem nenhum questionamento. É dado a quem perde o direito de lamentar. É dado a quem perde o direito de chorar. Sabe? Mas paciência. Isso faz parte do jogo. O que importa é que a gente consiga fazer uma eleição bastante civilizada, uma eleição em que o resultado dela seja o aumento da politização da sociedade brasileira e que seja uma eleição em que, sabe, seja recheada de esperança e de propostas que façam o povo acreditar que o Brasil pode ser melhor. É isso. Sabe? Então o povo vai estar diante de duas opções. Nunca esteve tão cristalizado no Brasil, sabe, quem é quem. Nunca esteve. Eu já participei de eleições com 12 candidatos, com 13 candidatos, contra Brizola, contra Collor, contra Maluf, contra vice-presidente da República. Mas essa eleição ela ficou cristalizada. Ou seja, ela está cada vez mais ficando cristalizada. Ou seja, os votos espontâneos são quase igual aos votos estimulados. As pessoas que vão mudar de voto é quase zero. Ou seja, então nós vamos ter que administrar isso, sabe, para que as eleições cheguem da forma mais saudável possível no dia 2 de outubro. Eleonora Guzmán, da Argentina. Aqui, presidente. Sim, da Argentina. Bom dia, Bom dia. Como vai? Sim, o que eu gostaria de perguntar para o senhor, com o governo de Bolsonaro, houve um esfriamento do relacionamento com os vizinhos da América do Sul. Não foi o caso da Argentina, mas também de vários países sul-americanos. Acha que se o senhor for eleito e vai para o governo, acho que isso pode mudar. Isso é minha impressão em base às experiências do senhor no passado. Mas acha que isso poderia ajudar a estabilizar a América do Sul, em particular também a Argentina? Olha, eu penso que a América do Sul vive um momento muito especial. Muito especial. Veja, a vitória no Chile, a vitória na Argentina, a retomada da Bolívia, a vitória agora na Colômbia, a vitória no Peru, ou seja, é uma demonstração de que o povo latino-americano não quer mais fascista dirigindo o nosso continente. É de que o povo quer a democracia. E a democracia é assim, ela tem altos e baixos, às vezes a gente acerta, às vezes não acerta. Se voltar à presidência do Brasil, eu volto com mais vontade de trabalhar a integração da América do Sul do que eu tive na primeira vez. Porque já conheço aonde nós falhamos, já conheço aonde nós erramos, já sei o que nós deixamos de fazer. Mas o povo deu uma demonstração extraordinária, elegendo as pessoas que elegeram. Sabe, quem é que imaginava que na Colômbia, tão rapidamente, um presidente de esquerda fosse ganhar as eleições? E ganhou. E ganhou e tomou posse. E vai fazer as coisas da forma mais tranquila, porque é esse, sabe, a exigência do poder, do processo democrático no Brasil. Se voltar à presidência do Brasil, eu quero te dizer que nós vamos trabalhar com muito afinco, mas com muito afinco, para fortalecer a relação da América do Sul cada vez mais,
mas não apenas a relação econômica, a relação comercial, a relação política, a relação cultural. Sabe, é preciso que haja mais entrosamento entre nós para que a gente possa fazer com que a gente esteja muito mais forte para negociar com outros blocos. Por exemplo, eu tenho muita vontade, voltando à presidência da República, de estabelecer o acordo América do Sul e União Europeia. Nós já chegamos quase perto, nós já quase fizemos o acordo, por pouco não foi feito o acordo, e não precisa ter pressa de fazer o acordo. O que nós precisamos é ajustar as bases daquilo que é importante para a Europa, mas levando em conta aquilo que é importante para os países da América do Sul. Por exemplo, o Brasil não pode abdicar do direito de querer se fortalecer do ponto de vista industrial. A Argentina não pode abdicar do ponto de vista do direito de querer voltar a ser um país, sabe, com uma forte indústria. E assim sucessivamente. Então, nós queremos estabelecer uma relação mais civilizada e uma relação de duas mãos, onde todo mundo possa ganhar. Sabe, por exemplo, nós não podemos abrir mão, sabe, das compras governamentais. Porque na hora que a gente abrir mão de compra governamental, o que acontece? Você deixa de favorecer, sabe, com que o Estado brasileiro seja o fomentador e o indutor do crescimento da nossa pequena e média empresa. E isso vale para todos os outros países. E a Europa tem que entender isso. Né? Então, eu posso te afirmar que nós vamos trabalhar com muito afinco, ou seja, eu acho que a relação nossa com a União Europeia é a melhor possível, sempre foi e será a melhor possível. Sabe, eu acho que nós temos muita gente amiga governando vários países europeus e é com essa gente que a gente vai tentar estabelecer daqui para frente os acordos. Eu estou otimista porque eu acho que o Brasil precisa disso, acho que a Argentina precisa disso, a América do Sul precisa disso e a Europa precisa disso. Porque a Europa agora também está no meio, sabe, de uma encrenca que eu acho que a América do Sul passa a ser uma coisa importante para a União Europeia. Sabe, é como se fosse um respiro, sabe, de tranquilidade e de possibilidades, o fortalecimento da nossa relação com a União Europeia. Eu acho que nós queremos na América do Sul, e eu acho que os europeus querem. Por tudo que eu tenho conversado com as pessoas, eu acho que eles também estão ávidos para que a gente possa concretizar definitivamente o acordo União Europeia, América do Sul e América Latina. A Lisandra, da Reuters. Agora. Boa tarde, presidente. Obrigada pelo convite. Presidente, o senhor tem falado continuamente que o teto de gastos, caso o senhor seja eleito, não é uma coisa que vá continuar. Isso é uma das suas prioridades? O senhor tem um plano de enviar logo nos primeiros meses uma nova proposta? Porque é uma PEC, né? É uma coisa que precisa ser discutida com o Congresso, que a gente não sabe qual Congresso que vem, mas é um processo demorado. Eu queria saber qual é a sua ideia nesses primeiros meses em relação ao teto. Veja, primeiro, eu fui contra o teto de gasto quando ele foi criado e sou contra agora. Até porque o teto de gasto agora é uma peça de ficção, porque o Bolsonaro desrespeitou o teto de gasto o tempo inteiro. Ele nunca respeitou. Ou seja, o teto de gasto ele é utilizado apenas para dizer para o povo que não tem aumento, que não tem melhoria na saúde, que não tem melhoria na educação. Não existe mais teto de gasto. O que eu acho? O que eu acho é que um governo tem que ter responsabilidade. Um governo que tem responsabilidade, ele não precisa fazer uma lei limitando o teto de gasto dele. Porque nós precisamos cuidar melhor da saúde, nós precisamos cuidar melhor da educação. O teto de gasto me parece uma coisa para garantir os interesses de quem? Do sistema financeiro? Dos credores do governo brasileiro? E do povo brasileiro? Qual é o teto de investimento? Qual é o teto para a saúde? Qual é o teto para a educação? Então, é preciso que haja mais seriedade. Um governo sério, ele sabe que não pode gastar mais do que ele tem. Se ele tiver que gastar e fazer uma dívida,
Ele tem que fazer uma dívida para construir novos ativos que possam fazer o país crescer. Ele não pode fazer dívida para custeio, porque aí será uma dívida sem fim. Então, isso nós já fizemos. Isso nós já fizemos e vamos fazer. Vamos fazer com muita tranquilidade, sem muito alarde, sem muita discussão, sem nenhuma polêmica. Nós vamos chamar a sociedade brasileira e colocar na mesa as coisas que nós achamos que tem que ser colocado em prática. E você sabe que algumas delas nós precisamos ganhar as eleições primeiro. A experiência de sentar na cadeira antes de ganhar não deu certo no Brasil algumas vezes e eu não quero repetir. Sabe, eu primeiro quero ganhar as eleições, depois que eu ganhar as eleições eu quero começar a conversar com os atores da sociedade que têm importância no Brasil. E você sabe quem tem importância, eu sei. Nós vamos ter que sentar com todo mundo e conversar. Nós vamos tentar construir uma sociedade de paz, uma sociedade de acordos, uma sociedade de construção de acordos e não de destruição de acordos. Sabe, você veja uma coisa interessante, nem o movimento sindical brasileiro quer a volta da questão do trabalho como era antigamente. Eles evoluíram, eles querem se adaptar ao século XXI. Então, o que eles querem? Sentar na mesa com os empresários e discutir um outro jeito de relação entre capital e trabalho, sem precisar transformar os trabalhadores em escravos. Aonde é que está o mal nisso? Em nenhum lugar. Nós temos que fazer com que todo mundo se sinta bem. E eu acho que é isso que querem os empresários também. É isso que deseja, eu acho que, sabe, muita gente importante no Brasil, inclusive da classe política. E nós vamos fazer isso, sabe, eu espero que você esteja ativa para cobrir todas as coisas que nós vamos fazer. Maria da Paz, do Expresso de Portugal. Bom dia. O senhor lidera a corrida presidencial, mas, mesmo assim, segundo a última pesquisa da Datafolha, tem 37% de rejeição. Eu gostaria de saber como o senhor interpreta essa sua rejeição. Eu acho que eu gostaria, sinceramente, eu gostaria de ser amado por todos, 100%. Eu gostaria de ter 0 de rejeição. Mas isso não acontece nem em casa quando você está na mesa com os filhos. Por que eu vou querer da sociedade? O que eu preciso é construir uma maioria democrática que me eleja para presidente da República e que essa maioria seja respeitada pela minoria que perdeu as eleições. Você veja uma coisa, eu tenho 37 de rejeição, você falou, mas tenho 47 de aceitação. Então, você veja que eu estou bem na fita. Ou seja, seria ruim se eu tivesse 80 de rejeição e só 20 de aprovação. Eu tenho o contrário. E a campanha política, ela serve para que a gente diminua um pouco a rejeição e para que a gente aumente um pouco a nossa aceitação. Nós ainda não tivemos sequer o primeiro programa de televisão foi ao ar. Tudo vai começar a partir do dia 26, se não me falha a memória. Sabe, então, eu tenho só 45 dias para tentar conquistar mais votos e para diminuir a minha rejeição. É isso. E depois a pesquisa, ela serve como uma fotografia. Né? Você analisa e você tira proveito da pesquisa para trabalhar aquilo que você pode para melhorar. É isso que nós vamos fazer. Mas eu acho que se tem um candidato que está bem na fita, sou eu. Eu acho que os outros estão um pouquinho pior do que eu, sabe? Então é preciso... Tem gente que não tem rejeição, mas também não tem aceitação. Sabe? É o chamado político neutro. Ninguém sabe que ele existe, nem por mal e nem por bem. Então, como eu acho que política é uma coisa fantástica, porque política é polarização. Eu não sei por que no Brasil, algumas pessoas que queriam um candidato, certamente queriam um candidato, inventaram o medo da polarização.
A polarização ela existiu na Alemanha na última eleição. A polarização existiu na França na última eleição. A polarização existiu em Portugal. A polarização existiu na Argentina, existiu no Chile, existiu na Colômbia. A polarização é própria da democracia. Sabe? E é muito importante que seja polarizado, que a gente discuta, que o povo discuta. O que é importante é que a polarização não sirva para o ódio. A polarização do debate, de ideias, sim. Agora, vamos respeitar, sabe, o direito de cada um votar ou não, sabe, em você. E é isso que nós estamos fazendo. Maurício Savaré. Eu nunca vi tanta imprensa silenciosa que eu estou vendo agora. Bom dia, presidente. Bom dia, me ouve? Bom dia, presidente. A gente estava falando agora sobre campanha civilizada, mas a gente também tem visto ataques muito diferentes de outras eleições, num tom pessoal muito alto, inclusive envolveram a sua mulher em alguns deles. O senhor falou outro dia que o presidente Bolsonaro parecia possuído pelo demônio. Estamos num tom muito alto, até em comparação com outras eleições, né? Queria ouvir do senhor se o presidente Bolsonaro é muito diferente dos candidatos que o senhor já enfrentou antes, e se esse tom ainda alto, ele tem alguma coisa a ver com o tom religioso de parte das campanhas também. Obrigado. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Não é a primeira campanha que eu participo. E eu jamais envolvi qualquer mulher de presidente em campanha política. Aliás, eu jamais envolvi problemas pessoais de candidato na minha vida política. Eu não quero saber se o meu adversário, sabe, é católico, é evangélico, se ele cheira ou não cheira, se ele bebe ou não bebe. Eu não quero saber. A minha divergência com ele é sobre as ideias políticas e programáticas dele. É aí que está o debate. O que ele pensa para o Brasil, o que ele pensa e o que eu penso do Brasil. O que ele pensa do povo, o que eu penso do povo. Esse é o debate. Sabe? Esse é o debate. Eu acho que quando você começa a envolver mulher em campanha, é porque você não tem o que falar. Sabe? Porque eu tenho lido alguma coisa nas redes sociais, partindo de quem parte, a gente sempre tem que esperar o pior. Porque daquele mandacaru não nasce flor cheirosa. Sabe? É só coisa ruim. Então, a minha família vive isso há muito tempo. Sabe? A minha família vive isso há muito tempo, sabe? Todos os meus filhos vivem isso, sabe? E eu não vou... Esse é o tipo da coisa que eu não vou responder. Sabe? A minha divergência com ele é de ordem política, é de ordem programática e é de responsabilidade com o país. O restante não me interessa. Dana Shu, do China Media Group. Está ali embaixo, lá no fundo. Caro senhor Lula, eu sou jornalista do Grupo de Mídia da China. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um momento. Não, ela vai perguntar em português. Vai perguntar em português. Obrigada. Mais perto, ok. E muito obrigada por essa oportunidade e também parabéns pelo seu trabalho e retorno ao cenário político. E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a diplomacia do Brasil. Eu posso pedir uma coisa para você? Ok. Você poderia tirar a máscara para a tua voz ficar mais... Desculpa. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a diplomacia do Brasil. Se você for eleito, como será a sua política externa, política econômica e comercial com a China? Muito obrigada. Você viu como ficou melhor sem máscara? É verdade. Olha, primeiro é o seguinte. É importante vocês saberem que eu era presidente da República quando reconheci a China como economia de mercado. E eu fui criticado por pessoas que achavam que eu não deveria ter reconhecido a China como economia de mercado.
E eu fiz isso porque eu queria que a China tivesse legalizada, debatendo as coisas econômicas dentro dos fóruns que foram criados para debater. Eu não queria a China marginalizada do lado. Não sei se você sabe, em 2009, nós fomos a Copenhague participar de um debate sobre a questão do clima, a famosa COP15. Quando nós chegamos lá, nós descobrimos que havia toda uma arrumação, uma articulação política para tentar culpar a China pela poluição do planeta Terra. Eu nunca disse isso, mas no dia que nós chegamos em Copenhague, me ligou Angela Merkel, me ligou Sarkozy, me ligou Obama, me ligou Gordon Brown, eu tive com o ministro da Itália, todo mundo ligou para conversar sobre a questão climática e eu tive reunião com quase todas as pessoas. Bem, e aí a ideia daquele encontro era tentar, primeiro, jogar a responsabilidade em cima da China como grande poluidor do planeta Terra e, ao mesmo tempo, a Europa estava querendo apoio dos Estados Unidos para não cumprir o protocolo de Kyoto. E eu fiquei estarrecido. Eu fiquei estarrecido porque, quando eu estava conversando com o primeiro-ministro inglês, que na época era o Gordon Brown, eu perguntei para ele, escuta aqui, por acaso a Inglaterra está colocando na sua conta o pagamento histórico da poluição desde a Revolução Industrial? Os americanos estão pagando a sua dívida histórica, sabe, com o mundo pela poluição da sua industrialização? Por que tentar jogar a culpa em cima da China? A verdade é que a China agora está poluindo, a gente pode dizer que a China está poluindo, mas não é a China a única responsável. Por conta disso, não houve sequer um encontro. Nós fizemos uma reunião paralela com a China, com a África do Sul e com a Índia, sabe? E depois de muita pressão, o Obama conseguiu entrar na reunião. Mas a gente queria dizer o seguinte, o compromisso é de todos. Não é um compromisso de querer culpar um, não. Vamos tentar assumir a responsabilidade entre todos nós e cada um cumprir sua função. Tá? A segunda coisa é que o Brasil, eu particularmente tenho um apreço muito grande pela relação do Brasil com a China. Tá? Tenho a alegria de ter participado de muitas reuniões com o governo chinês e do meu governo ter participado de muitas reuniões com outras autoridades chinesas e construímos essa boa relação que existe hoje. Tá? E isso vai ser mantido, porque para o Brasil interessa ter uma extraordinária relação com a China, interessa ter uma extraordinária relação com os Estados Unidos, interessa ter uma extraordinária relação com a Europa. Tá? Para nós interessa ter relação com todo mundo. Nós não queremos fazer contencioso. Tá? Obviamente que o Brasil tem os seus interesses soberanos, tem os seus interesses industriais, tem os seus interesses agrícolas e que nós vamos brigar para que eles prevaleçam. Mas do ponto de vista da relação entre Estado, eu acho que a nossa relação com a China sempre foi muito forte e eu espero que continue sendo. Emiliano Guanella, da TV Pública da Suíça. Boa tarde já, presidente. Obrigado pelo convite. Para a TV Pública Suíça, para o Jornal La Stampa da Itália. Aqui, presidente. Presidente, aqui. Oi. A primeira pergunta é sobre a América do Sul. Se o senhor for eleito, os 7 maiores países da América do Sul serão governados por presidente progressista, de esquerda. Como isso vai ajudar a integração regional e como o Brasil vai ajudar a questão do Venezuela, para poder chegar a uma eleição democrática no Venezuela, considerando também o drama da imigração venezuelana que tanto afetou todos os países aqui na América Latina. A segunda pergunta sobre a Europa: uma semana antes do voto do Brasil, 25 de setembro, se vota na Itália, eleição política, e segundo todas as pesquisas, a direita deverá ganhar e, segundo todas as pesquisas, a líder do partido Fratelli d'Italia, que é um partido
che ereda una tradizione neofascista, Giorgia Meloni poderia ser presidente. Sei que o senhor tem muita relação com a Itália, com o Partido Democrático, com a esquerda italiana. Se o senhor está acompanhando isso, é uma curiosidade. O senhor sabe que o ex-piloto e campeão mundial Emerson Fittipaldi, brasileiro, se vai postular aqui por uma vaga de senador para a Itália. Então, se o senhor está acompanhando também essa eleição que é tão importante para a Itália e para o equilíbrio regional na Europa. Obrigado, senhor presidente. Bom, obrigado pela informação, que agora vamos ter que acompanhar a eleição da Itália com mais carinho. Olha, veja, o fato de você ter um país ou outro ganhando um governo de direita é próprio da democracia, que prevê a alternância de poder. Eu acho que vai ser sempre assim. A esquerda ganha uma vez, a direita ganha outra vez, ou depois ganha a direita, depois ganha a esquerda. Essa é a alternância de poder que eu acho, sabe, interessante no processo democrático. Eu não acho que deva ter só um cara governando. Eu, quando era presidente, tentaram fazer com que eu tivesse um terceiro mandato. Um companheiro do meu partido apresentou uma proposta para que eu tivesse um terceiro mandato e eu me recusei. Eu me recusei porque eu não acredito na história do cidadão insubstituível. Não acredito. Sabe, o cara que é insubstituível, sabe, não existe essa história. Então, se a Itália vai ter um candidato de direita, sabe, ele que faça melhor, porque senão a esquerda volta 4 anos depois. É assim que funciona o processo democrático. Eu gosto da Itália, gosto do povo italiano, sabe? Tenho meus netos e minha ex-mulher como cidadãos italianos também. E eu sempre tive admiração profunda pelo movimento sindical italiano. Tive relação com todos os partidos na Itália, sabe? E espero continuar tendo. Independentemente de quem ganhar as eleições na Itália, não vale a minha preferência pessoal. É que, enquanto chefe de Estado, você precisa conversar com todas as pessoas, independentemente se é de direita, de esquerda ou de centro. Você tem que conversar como chefe de Estado. E a Itália sempre será um país que nós levaremos muito a sério, até porque temos aqui no Brasil aproximadamente 30 milhões de italianos e descendentes de italianos. Então nós temos que estar de bem com a Itália. Espero que o povo eleja o que for melhor para ele. Desculpe, sobre Venezuela, no caso, o senhor for eleito, como o Brasil pode ajudar para que Venezuela chegue a eleições democráticas reconhecidas por ambas partes? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu gostaria de desejar para a Venezuela o que eu quero para o Brasil. Sabe, eu quero que as eleições sejam sempre mais livres, sejam menos, que se acate o resultado. Eu não concordei quando a União Europeia inteira, sabe, aceitou o Guaidó como presidente da Venezuela. Ele era um impostor, sabe, está provado que ele era um impostor. E eu sempre aprendi a respeitar, sabe, a autodeterminação dos povos de um país. Eu não posso ficar me metendo. Eu tive uma extraordinária relação com a Venezuela. Sabe, o Brasil tinha uma relação comercial em que a gente tinha superávit muito forte com a Venezuela. A Venezuela é um país que tem uma fronteira muito grande com o Brasil. Nós precisamos tratar a Venezuela com respeito e sempre desejando que a Venezuela seja a mais democrática possível. Sabe? Eu defendo a alternância de poder, não apenas para mim, eu defendo para a Venezuela também, eu defendo para todos os países. Sabe? Eu não tenho presidente insubstituível, não existe isso. Agora, o Brasil vai tratar a Venezuela com respeito. O Brasil vai tratar com respeito, eu espero que a Europa trate com respeito, espero que os Estados Unidos restabeleçam a relação com a Venezuela, porque só tem um jeito de você restabelecer a convivência democrática, é você não tentando criminalizar as pessoas. Eu até fiquei feliz de ver que o Biden está tentando uma nova aproximação com a Venezuela.
Espero que não seja só por causa do petróleo. Espero que seja por causa da civilização. Obrigado. A gente, pelo avançado da hora, quase na hora do almoço, e a gente tem hoje à noite, às 18 horas, no Parlamento Latino, estão todos convidados, o lançamento do livro Brasil e o Mundo. Estão todos convidados para lá. Vou colocar a última pergunta. Distribuiu? Para o Manuel Pérez Bela, da Agência F. A última pergunta. Presidente, aqui, bom dia. Queria voltar nessa questão do Mercosul, por favor. Se o senhor poderia ser um pouquinho mais claro, a negociação do Mercosul com a União Europeia, o senhor considera que está morta, que o acordo de 2019 não é válido e tem que renegociar desde zero? E, bom, já que é a última pergunta, queria aproveitar e perguntar para o senhor por que está usando colete antibalas em vários protestos. Tem alguma ameaça concreta contra a vida do senhor? Não, veja, primeiro, o acordo não é válido porque ele não foi sequer concretizado em plenitude, ou seja, o Brasil não é obrigado a concordar com um acordo que não respeita aquilo que é o desejo do Brasil. O que nós queremos é sentar com a União Europeia e discutir em funções da necessidade da União Europeia e da necessidade nossa, sabe, os direitos que cada um tem. Sabe, eu acho que negociação tem que ser uma coisa em que todos ganhem. Não pode ser um acordo que um ganhe e o outro não ganhe. O que nós queremos na discussão com a Europa é não abrir mão do desejo, ou melhor, do desejo não, é não abrir mão do nosso interesse de nos reindustrializar. Eu não sei se você sabe que o Brasil já teve 30% do PIB brasileiro era industrial. Hoje, o nosso PIB industrial é apenas 11%. Uma coisa que eu fiquei triste é que o PIB da indústria automobilística, quando eu era presidente do sindicato nos anos 80, o PIB da indústria automobilística era 23% do PIB industrial brasileiro. Hoje, é apenas 7%. Ou seja, significa que o nosso país se desindustrializou e nós precisamos fazer um esforço para recuperar. Sabe, nós vamos ter que utilizar todo o nosso potencial de conversa nos acordos para que a gente possa voltar a ser um país com peso industrial, porque é o emprego industrial, sabe, que paga melhor, a exportação de manufaturado garante melhor, sabe, concentração de dólar para nós. É isso que nós precisamos fazer. Agora, tudo isso na mesa de negociação, e os europeus já me conhecem muito bem, e sabem que a gente, sabe, negocia com muita força, mas a gente negocia respeitando os direitos de cada um. Presidente, sobre o colete, pode responder? Tem alguma ameaça concreta contra a vida do senhor? Não vejo ameaça. Eu, sinceramente, não... Eu não tenho tempo para pensar nisso, sabe? Eu estou tão obcecado em ganhar essas eleições para tentar consertar esse país, e acho que nós vamos consertar o país, sabe, que eu não estou preocupado com outra coisa senão isso. Obviamente que eu tomo todo o cuidado necessário, mas não tenho essa paura que alguns pensam que eu tenho. Eu vou fazer uma campanha em que nós vamos tentar mostrar para o povo, sabe, aquilo que nós achamos que deva ser feito para o povo. Sabe, na questão da educação, na questão do investimento em ciência e tecnologia, na questão da indústria de dados, da indústria digital, o que nós estamos esperando para esse país. Vamos ter que juntar empresários, universidades e trabalhadores para pensar que tipo de industrialização nós vamos querer fazer, que nicho de indústria a gente vai querer criar, vai querer investir. Sabe, nós vamos ter que pensar o Brasil com muito carinho, porque o Brasil foi sendo desmontado, e nós precisamos fazer o Brasil virar uma grande nação e uma grande potência, também industrial. É isso que nós queremos para o Brasil e é isso que nós vamos fazer. E por isso que eu estou ansioso que esses 41 dias passarem logo.
Não vejo a hora de chegar amanhã, porque já falta 40, e depois da manhã já falta 39, até chegar o dia 2, e a gente, então, ficar aguardando a manifestação do povo. Eu queria só fazer um convite para vocês, se vocês quiserem. Hoje à noite, lá no Parlamento Latino-Americano, vocês sabem onde é, nós vamos lançar um livro digital. Um livro digital chamado Brasil no Mundo. Isso aqui era para ter sido feito em março, mas por N problemas não conseguimos fazer em março, está sendo feito agora, que a gente está querendo mostrar o que foi o Brasil no mundo nos governos do Lula. A gente não vai fazer um livro no papel, porque a gente não tem recurso para fazer, porque fica caro. Vamos ver se algum jornalista resolve bancar isso para mim, que a gente faz. Se não, então, depois nós vamos fazer um outro livro. Esse aqui é o Brasil no Mundo, e o outro vai ser o Mundo no Brasil, que nós vamos fazer o mesmo livro de todos os países que visitaram o Brasil durante o período do nosso governo. Se vocês puderem comparecer, será um motivo de alegria para nós. Tá? No mais, um abraço. Obrigado pela entrevista, obrigado pela delicadeza, pela gentileza. Sabe, vocês são muito amáveis, sabe? Normalmente a gente sempre espera que venha uma pergunta bem nervosa e eu nunca vi vocês tão calmos. Então, obrigado a vocês por essa entrevista. Obrigado a todos. Desculpe por todos que não foi possível atender dessa vez. A gente vê como atender nas próximas vezes e de outras maneiras. Obrigado. Muito bem. Poderia segurar o folder com o ministro aqui para a gente fazer uma foto? De lá para cá? É, se pudesse ficar mais ou menos aqui, eu espero.